Tudo bem, pessoal? Então, hoje vamos ver sobre as impressoras radiográficas, né? Dentro da ideia do processamento digital de imagem, a gente precisa algumas vezes imprimir e por isso a gente usa as impressoras radiográficas. Muito bem. Por que a impressão, né? Porque primeiro, claro, teve o abandono, digamos assim, né? Se deixou de usar o filme radiográfico como meio de captura, né? E armazenamento da imagem, ou seja, o filme era ao mesmo tempo o dispositivo que capturava, que interagia com a radiação e também depois funcionava como uma forma de memória, né, para você levar para casa. Então ele tinha duas funções. Com a história da radiologia digital, você tem o armazenamento no computador, né, a memória fica no computador, a detecção, a captura é o CR, o DR, e a visualização é no monitor. Mas então você precisa ter um monitor para visualizar. Só que desde lá do início, quando surgiu, por exemplo, a tomografia, a ressonância, que foram as primeiras imagens digital, nem o paciente e nem o médico que pediu o exame tinham acesso a esse recurso. Tinha um monitor digital de qualidade, enfim, para poder visualizar a imagem, certo? Então era necessário imprimir. E aí surgiu, então, claro, um ramo ali para desenvolver os equipamentos, né, de impressão, que não são exatamente os mesmos que a gente usa aí de papel, certo? Tinha algumas características para poder funcionar. E aí o que, que aconteceu? Foram criadas, a primeira coisa foi chamadas impressoras multiformatos. Então a primeira coisa era, lógico, imprimir, digamos assim, ou registrar a imagem num filme. Por que num filme? Um filme comum, um filme de radiográfico. Porque os médicos estavam acostumados a ver um filme radiográfico. Então ver aquele tonzinho de azul, né? Aquele azulzinho claro que tem, né? Não é exatamente branco. Depois a questão de você ter a imagem em cinza, cinza claro, cinza escuro, enfim, o médico estava acostumado, por isso era importante se ter a mesma qualidade, digamos assim. Então, primeira coisa era impressão em filme, e segundo, questão de custo, de facilidade também para o médico, se você imprimisse, no caso principalmente começou com a tomografia e com a ressonância, cada corte tomográfico, imagina, cada corte tomográfico está num filme. Então, se você tem 50 cortes, você teria 50 filmes e, de acordo, não poderia nem caberia no negatoscópio. Então, a primeira ideia foi criar uma impressora que chama de multiformato. Por que, que é multiformato? Porque ela pode imprimir uma imagem grande, duas pequenas, ou duas médias, né? Dividir o filme em dois, dividir em quatro, dividir em seis, três por dois, então teria seis imagens no mesmo filme. Claro que a imagem vai diminuindo, né? Com certeza. 9, 3 por 3, 4 por 4, 4 por 5. Algumas chegavam até 36 imagens no mesmo filme. E aí então o médico poderia ver os 36 cortes. Claro, se você fizesse 50, você teria que ter uh, dois filmes, né? Duas películas para aí sim um negatoscópio duplo, alguma coisa para ver. Então essa era a primeira ideia de se fazer uma impressora multiformato para facilitar a visualização do médico. Depois veio aí sim impressora jato de tinta, impressora térmica, né? Aí surgiu muita coisa, tá? Laser úmida, porque precisa de químico, laser seca, né, que é aquela que não precisa de químico, certo? Térmicas, enfim. Aí surgiu um monte de tecnologias justamente para facilitar e baratear custo também. Então a câmera multiformato, né, como é que funcionava? Ela fazia fotografia, digamos assim, de um CRT, né, um tubo de raios catódicos, ou seja, o antigo monitor de televisão, monitor de vídeo que a gente tinha. Era dentro de um gabinete à prova de luz. Então imagina, você pegava um filme que ele era sensível à luz, a luz, digamos, branca, a luz cinza desse CRT, desse monitor, desse vídeo, certo? E você jogava a luz do CRT para sensibilizar esse filme, que era um filme quase igual de raio-x, porque o raio-x também não é sensível ao raio-x, né? Ele é sensível à luz azul, à luz verde da tela, então esse filme era geralmente manipulado para ser mais sensível à luz, digamos, branca ou cinza do CRT.
E esse multiformato, ou seja, você ter uma imagem única ocupando o filme, geralmente filme 35 por 43, ou ter duas imagens, ou 4, ou 8, ou 9, enfim, ou 30, 5 por 6, enfim. A quantidade de imagens, como é que você fazia? Você tinha um único CRT, então você deslocava esse CRT e deslocava lentes de aumento, lentes de redução, de tal maneira que aquela imagem do CRT era, digamos assim, carimbada num pedaço do filme. E aí, se você tinha 6 imagens, você carimbava 6 imagens diferentes. O CRT trocava a imagem que você tem e com isso ele carimbava, tá? Então, a ampliação da imagem. Então, como é que você tinha uma imagem pequena, de 4 por 4 lá, 5 por 5, uma imagem pequenininha, como é que você tinha uma imagem grande? Então, justamente a distância com a lente fazia essa ampliação da imagem para preencher todo o filme ou só uma parte. Então, olha só a tecnologia. Bom, como ele tinha que se movimentar, vibração, você tinha distância, então era como se tivesse uma câmera escura, que ele podia se movimentar, ou seja, você tinha uma caixa onde aquilo podia se movimentar, então qualquer coisa ali que abrisse, que entrasse poeira, podia estragar. Variação de luminosidade do CRT, ele podia ficar velho, cansado, muito quente, muito frio, produzir mais luz, menos luz, enfim, tinha vários problemas ali, mas era o que se tinha na época, né? Outra coisa também, quando foi criado, ele funcionava só como escravo de uma máquina, de um equipamento. Então, a tomografia tinha a sua impressora multiformato. Se você tivesse uma ressonância, a ressonância tinha uma outra multiformato, tá? Você não tinha multiusuário, não era ligado em rede nem nada como hoje a gente tem, né? Você tem uma impressora para um prédio inteiro. Aqui não, tinha que ser único daquele equipamento, uso exclusivo, não tinha como duas pessoas usar ao mesmo tempo. Outra coisa é que o usuário tinha que trocar os cassetes. Então, o filme era um filme quase que radiográfico comum. Então, você tinha um cassete, ou seja, uma bandeja fechada. Você botava os filmes virgens, colocava a bandeja no equipamento, o equipamento puxava fazia lá a filmagem, né? Era muito comum chamar filmagem, filmava, né, as imagens, jogava numa outra bandeja, numa outra caixa fechada. Depois tirava o próximo filme, botava e assim por diante. E aí o tecnólogo tinha que ir lá pegar essa gaveta com esses filmes já impressos, né, enfim, já com a imagem, levar na câmara escura, tirar e botar na processadora química. Certo? E depois que usou todos, botar os filmes virgem e trazer lá de volta para o equipamento para usar, né, para fazer a próxima carga. Tá? Então tinha muita intervenção. Daí o que acontece, diferente da imagem radiográfica convencional, que você faz o exame já tem um resultado, né? E já entrega para o paciente. Geralmente isso às vezes, de acordo se você tinha 50 ou 100 filmes nessas caixas, você às vezes esperava o dia inteiro para só processar de noite. Aí você processava de noite, aí no outro dia de manhã isso era entregue para o radiologista, para ele dar o laudo, tá? Então, enquanto que uma radiografia convencional, você às vezes, se fosse o caso, você poder entregar no mesmo dia para o paciente, essas daí geralmente vocês pediam 2, 3, 4 dias, né? Para poder fazer o processo, que tudo bem, levava um dia, mas depois tinha a questão de entregar para o radiologista, se o radiologista não fosse todo dia, né? No serviço, complicava. Então aqui tem uma foto, não ficou muito boa, né? Porque essa foto é da década lá de início de 90, né? Início de 90, então mostrando aqui ele tinha uma parte que uma tampa e coisa para justamente deixar mais escuro, e aqui está o monitor, tá? Então tá aqui o monitor, aí depois eu consegui uma foto melhor, já vou mostrar. Então tá aqui o aparelho, tá? Então lá dentro tá isso aqui, certo? Então tá aqui, você botar acho que o virgem aqui, ele puxava, fazia a fotografia lá, etc. E jogava no outro cassete e você tirava, tá? Então isso aqui só um equipamento podia usar. Aqui depois eu consegui bater uma outra foto. Então tá aqui, então tem um display aqui, certo? Que seria a mesma coisa que você tem no monitor, só que esse display é pequenininho, né? Parece ter um pouquinho grande, mas não é. Dá pra ver aqui que é mais ou menos o tamanho da mão da pessoa aqui. Tá? Uns 15 por 15 centímetros, talvez um pouco menos. Então essa luz aqui teria um filme aqui em cima, né? Digamos, que estaria recebendo
nessa luz e estaria sendo sensibilizado, tá? Então, na verdade, dava um disparo de um segundo, alguma coisa assim, talvez até mais rápido, suficiente. Então, veja, aqui tem essa circunferência aqui de um cinza claro, então vai pouca luz lá, vai marcar aqui. Aqui tem uma bolinha branca, essa branca bastante luz, vai marcar bastante luz aqui, e assim por diante, tá? Então, esse era o jeito. Então, como é que funcionava? Então, você tinha o monitor, CRT, tinham lentes, né, a fazer o aumento. Então, o que que você fazia? Se você quisesse fazer no mesmo filme 45, desculpa, 43 por 35, tá? Se você quisesse fazer 4 imagens, então você, esse CRT que era pequeno e tinha uma certa distância, você movimentava ele, né, para frente e para trás. Então, quando ele estava aqui, você dava o disparo, essa lente também subia e descia para dar o tamanho que você queria aqui embaixo. Aí dá o disparo, vem aqui para frente, regula a lente, dá outro disparo, vem para cá, vai para lá. Então ele ficava andando. A lente aqui também subia ou descia. Se você quisesse fazer uma imagem única, né? Essa lente subia e ficava aqui em cima. Aí você conseguia fazer uma imagem única. Se você quisesse fazer uma imagem menor, essa lente ficava mais aqui embaixo, você fazia só um quadradinho aqui. Aí você deslocava para o lado, fazia outro quadradinho aqui de imagem para trás, e aí você fazia vários quadradinhos como você queria, ok? Então olha só a ideia do pessoal para resolver o problema. Depois, né, foram comprando mais ressonância, mais tomografia, etc., precisando de mais impressoras, aí surgiu as impressoras laser e as ditas não laser térmica, embora tenha uma laser que ela esquenta o tubo para depois marcar, né, ou a laser que vai direto fotossensível. E a não laser térmica, a jato de tinta, então tem impressora jato de tinta, tá? E aí algumas questões aqui, então, por exemplo, a laser com sistema térmico direto, né? Ou seja, você queima o filme, térmica, que nada você queima a tinta e faz a tinta colar, digamos assim, no filme, no papel, jato de cera ou jato de tinta e assim por diante. Então tem vários sistemas. Aí aqui inclusive algumas marcas ali, modelos. Aqui de novo, né? Então laser úmida, que a gente vai ver, laser seca, laser que induzia termicamente, tá? Cabeça térmica, jato de tinta, né? Então são as Kodak, térmica direta, sublimação da tinta, simplesmente alguns modelos da época, lá da década de 80, né? 80, início de 90. Bom, rapidamente como é que funcionava jato de tinta? Então foi pela Kodak, que lançou as suas DMI, Dental and Medical Imaging, de tinta, então imprimia no papel. Usava uma tinta líquida, tá? Depositada no papel fotográfico, né? Mas era papel brilhoso, marcava as imagens. A estrutura, então é matriz de pontos, não tem tons contínuos, né? Depois a gente vai comparar isso com laser. Significa o quê? Que você tem 64 níveis de cinza, 64 cores de cinza ou tons para marcar o seu filme, tá? Ou 256, você não tem uma questão contínua que o laser e tal e outras térmicas permite mais tons de cinza, digamos assim, diferenciar. Então a reprodução da escala de cinza era pobre na época, né? Reprodução espacial também, somente em baixo contraste, então, se você tinha pouca diferença de cor, de tom de cinza, você não conseguiria ver os detalhes, digamos assim, da anatomia. Tá? E você conseguia, por ser jato de tinta, para ela ir jogando tinta muito vagarosamente, você conseguia alguma coisa como 24 filmes por hora. Ou seja, você levava aí da ordem de 2, 3 minutos, né, até um pouco mais, para produzir uma imagem, tá? Um filme. Então, se você pôr uma tomografia de acordo, você precisava 3 ou 4 filmes, talvez demorasse 10, 15 minutos para fazer, tá? Filmes grandes, né? Então aqui só para ter uma ideia, é claro que quando você vê assim pequenininho, você poderia até ver uma imagem, tons de cinza, tentar identificar o que é. No momento que você vai ampliando, você vai ver que como é que funciona o jato de tinta, né? Você tem, inclusive, o Xerox, que a gente conhece, usa só tinta preta, mas você vê tons de cinza, né? Que mágica que ele faz, né? Você tem vários tons de cinza, embora o papel é branco e a tinta é preta, né? Então como é que você consegue? Então a ideia é isso, você joga pouca tinta
ou muita tinta, né, para ficar mais preto ou menos preto, e mais, você sobrepõe os pontos de tinta. Então, de acordo com você sobrepõe os pontos de tinta, você tem mais escuro, e de acordo com como você deixa o branco, então, o que acontece? Esse branco aqui, no meio do cinza e coisa, você vai olhar aqui, você nem nota que tem branco. Tá? Ou você simplesmente acha que esse branco é um tom de cinza mais claro, porque você é iludido, né, por essa presença de muito preto e um pouquinho de branco. Então você acaba achando que aquilo também é cinza. Então existe um truque aqui de como você espalha essa cor, esse preto, né, essa cor, para parecer que você tem outros tons e dar um efeito aí quase tridimensional aí de você enxergar. Tá? Então só para ter uma ideia. E aí a tinta tem um tamanho, né, o pingo que você joga tem um tamanho mínimo, certo? É muito pequeno, mas tem um tamanho mínimo. E o quanto que o motor e a capacidade de se mexer aqui, posicionar a cabeça e jogar o pingo de tinta aqui também vai te dar a resolução. Já na chamada térmica direta, né? Então você jogava a tinta, que é mais ou menos como funciona o Xerox, tá? Você marca aqui como que essa tinta tem que se colocar aqui, tinta líquida ou em pó, como é no caso do Xerox, né? Então você coloca, e aí à medida que você aplica calor, você consegue que essa tinta seja, digamos, absorvida lá pelo papel, enfim, pelo filme, pelo meio que você quer. E com isso, mais tinta, menos tinta, fica mais escuro, menos escuro. Então esse era um método. A térmica direta, o que você tinha? Você tinha pontos quentes que literalmente queimavam o filme, né? Ou alteravam lá a característica do filme, certo? O único problema é que você tinha um número fixo de cabeças aqui, por exemplo, a cada 1 milímetro tinha uma cabeça para queimar, então você tinha também uma resolução de 1 milímetro. Você ou queimava, não, né, queimava uma, não queimava a outra, era 1 milímetro de distância. Ou um pouco menos, meio milímetro, mas você tinha esse problema aqui, tá? E aí o filme ia passando e toda essa cabeça aqui ia esquentando e marcando o filme. Então, a gente olhando aqui parece que está tranquilo, você não vê problemas, né? Na fototermografia aqui, que é o outro tipo, e nessa aqui que é a direta você vê direitinho as linhas, né? Que é a cabeça que esquentava estava aqui, né? A cabeça corria nessa trilha aqui é a outra, né? E assim por diante. E aí, claro, pelo calor você queimava também um pouco do lado, enfim, né? Então, mas enfim, era o que se tinha, né? Era uma ideia, dava uma certa qualidade, até porque a imagem não era de tão boa qualidade assim como a gente tem hoje, né? Que melhorou bastante. Então, essa era a questão da térmica direta, hoje já foi mais ou menos abandonado, embora que tenha outras térmicas de outros tipos, né? Mas assim, essa daqui com essa qualidade foi abandonada já na década de 90. Aí começa o laser, que é o que basicamente a gente tem hoje, né? Segundo dados aí em 84 pela 3M, por que 84? Porque foi lá quando já saiu a tomografia, né? Tomografia e ressonância são de 82, né? Tomografia um pouquinho antes, é de 78, 79, né? Kodak dizem que começou já em 81 a fazer esse desenvolvimento, né? Mas enfim, então vejo que é bem no início do século, da década 80, né, do século passado, justamente é quando já se tinha um pouco mais de necessidade pela tomografia e ressonância. Como era um equipamento muito caro, né, então a ressonância era $1 milhão, você pagar mais 10 mil, 20 mil por uma impressora, né, não fazia diferença. Bom, de novo, mono usuário, então só um equipamento podia usar aquela impressora, era ligada direto. Como você trabalhava sempre com imagem eletrônica, era fácil de manipular e o laser também te ajudava na impressão. Maiores opções de multiformato, por quê? Porque antes você tinha um problema do monitor, aquele mini monitor e as engrenagens. Ele tinha 4 posições ou 5 para fazer aqui, né? 3, 4 posições. Então ele tinha um número máximo de colunas e linhas. Algo como 5x5, 5x6, 30 fotos no máximo ele podia fazer num filme. Então ele tinha esse posicionamento. Depois, pelas distâncias, também você tinha que subir a lente, baixar a lente, também tinha posições certas, então tudo isso te dava certa resolução. Sem contar que o próprio LCD, desculpa, o CRT, que emitia a luz, ele também tinha uma quantidade fixa de pontos, tá? Ele tinha
uma quantidade lá, não, acho que nem era um megapixel de pontos para iluminar e poder gravar o filme. Com o laser, isso fica muito mais fácil de se resolver, porque aí você pode variar melhor ali o posicionamento, tá? O laser é bem mais preciso. Também o laser permitia, ficava mais fácil você ter vários filmes para o mesmo exame, ou seja, você imprimir 3 conjuntos de imagens em 3 filmes de 35 por 43. Ainda tinha o problema do químico, certo? Então, por exemplo, o jato de tinta e a térmica não precisava de química. A impressora já te dava o filme pronto. Você já recebia o filme ali pronto. Na laser, a primeira ideia da laser era a laser chamada úmida, ou seja, você tinha que processar de novo. Tá? Assim como lá, aquele multiformato antigo, que era o CRT, que usava um filme um filme sensível à luz e tal, você tinha que passar no químico, ou seja, você tinha as gavetas, tirar a gaveta, botar a gaveta. Aqui na laser também você tinha isso, tá? Você tinha a laser úmida. Depois é que começou a laser seca, que a gente vai ver. Em alguns casos se conseguiu, depois se evoluiu para uma ligação multiusuária, certo? Ou seja, poderia ter duas tomografias com uma impressora só, porque a impressora também não usava tanto assim, né? Levava às vezes 20, 30 minutos para fazer um exame, para separar as imagens para filmar, etc. Né? Então, nisso daí a outra tomografia podia estar imprimindo. Tá? Mas ainda era uma chamada rede proprietária, ou seja, a laser da Toshiba só funcionava na Toshiba, ou a Kodak ligava um cabo direto do equipamento dela no TC da Toshiba. Aí a ressonância magnética ligava direto da GE. Então, quer dizer, também era multiusuário, mas também não era muito, né? Tinha que ser tudo meio casadinho os equipamentos com o fabricante. Os tipos de laser, então. Então, podia se usar laser hélio neon, que tem um comprimento de onda de 633 nanômetros, ou seja, tem uma cor específica aqui, que o filme tem que receber essa cor bem. Ou pode ser usado um semicondutor, um diodo, por exemplo, já tem comprimento 670, ou ainda, né, que isso aqui já está um vermelho, enfim, vermelho, roxo, e o infravermelho, que aí é quase que um calor de 810 nanômetros. Então, isso eram alguns tipos de laser na época, né? Hoje tem algumas coisas um pouco diferentes. E aí, por que um diodo laser, né? Porque o feixe é muito menor que o laser, digamos assim, entre aspas, analógico, né? O de hélio, que é com gás. Você consegue ter relação de 300 a 600 dots per inch, né? Pontos por polegado, que dá um tamanho do ponto que está riscando ali, que está marcando a tua imagem, de 80 a 40 microns, o que é uma boa qualidade, né? Ainda dá para entender porque que hoje, até hoje, as impressoras, mesmo jato de tinta que a gente tem em casa e laser, tudo é na faixa aí de 600 dots per inch, ou até algumas chegam a 1200, né? Mas não passa muito disso, porque o tamanho do ponto já é uma coisa bem pequena. Emissão na ordem de infravermelho, vermelho, roxo, como a gente viu. O feixe, a luz que é emitida é estável, ou seja, sempre a mesma quantidade de luz, não esquenta, não esfria, não tem problema de variação. A emissão modulada, ou seja, se eu quero mais luz, menos luz, para ser um ponto mais escuro, um ponto mais claro, isso também é muito fácil de ser feito, ok? Então por isso o diodo é melhor. A faixa dinâmica é mais larga, maior, ou seja, eu tenho quase que infinitos tons. Claro que eu vou trabalhar na faixa de 4.000 tons, 2.000 tons diferentes de cinza, mas eu poderia, se o meu equipamento, aqui o meu laser, quem construiu o laser, a eletrônica dele permitia, eu poderia ter quase que infinitos tons. A vida do útil laser é relativamente ilimitada, né? Muito grande, porque não encosta no filme, não chega perto, como no caso da cabeça de impressão, ela esquenta, ela em si esquenta o filme fica quente, quase que encosta nela, quase que derrete, enfim, tem algumas questões que o laser é melhor. E você conseguir imprimir 2 milhões de pontos por segundo. Praticamente você conseguir imprimir um filme inteiro em poucos segundos, enquanto os outros métodos lá, por exemplo, que a gente conversou, dava aí na faixa de minutos. Aqui você consegue 2 milhões de pontos, é 2 megapixels, é uma imagem inteira de ressonância, é 2 megapixels. Então você conseguia imprimir em um segundo, teoricamente. Não é tão rápido assim, mas conseguiria. Mas em poucos segundos você imprime. Aqui está só uma ideia como funciona, qual é
a tecnologia e a engenharia por trás de um laser. Então você tem uma fonte laser, tá? Então para não ter problema de tremores e coisa, então a laser fica fixa, e por espelhos você leva o laser até o local aqui, e aí você tem esse espelho poligonal que vai girando, o giro daqui, né? Porque na verdade está nessa posição, depois está aqui, depois aqui. Esse giro dele aqui, por ser uma placa reta, faz com que o laser que bata aqui, ele corra, digamos, da esquerda para a direita. Tá? Então, em vez de eu fazer o laser se mexer, que faria muita vibração, então o laser em si, né, o aparelho, a parte que produz o laser não se mexe. Por espelho, você faz um espelho girar numa velocidade constante, e aí ele vai, então, jogando luz de cá para lá, depois quando chega no final ele para, qualquer coisa, e começa a jogar a luz de novo, tá? E aí o filme é que vai girando e você vai marcando aqui, tá? E aí para garantir que isso aqui fosse mais ou menos paralelo e tal, né, já que ele é divergente aqui, você tem alguns tipos de lentes, né, chamadas lentes f-theta e assim por diante. Então basicamente é assim que funciona. O laser em si não, né, o aparelho do laser não se mexe, o que produz o laser, quem se mexe é um espelho para a luz do laser se mexer, tá? Isso dá mais precisão, menos vibração e assim por diante. E aí, os filmes que são usados são filmes úmidos, por exemplo, com prata convencional, porque ele vai passar na mesma processadora, tá? Processadora que processa o equipamento radiográfico convencional, e era comum, você já tinha esse raio-x convencional e comprou um atomo, você não vai comprar uma outra processadora, usar outros químicos, você usava os mesmos químicos, então é aleto de prata. Passa para as processadoras automáticas comum, e os filmes secos, né? Que no caso não precisa do químico, eles também usam o prata, um sal de prata, um pouquinho diferente, né? Não é nem bromo nem iodo, tá? É um chamado benato de prata, que é essa parte aqui que vai grudada na prata, tá? Esse carbono com hidrogênio e oxigênio. Isso aqui é que é grudada na prata e que depois você faz a prata crescer com laser e assim por diante. Ok? Então filmes úmidos e filmes secos. Então tá aqui um processo a laser, então vejo como a outra multiformata que você era grande, era um armário inteiro, tá? A laser não, a laser está aqui a gaveta de entrada, úmida, né? Por quê? Porque entra o filme virgem aqui, que é carregado lá na câmara escura, aí passa por aqui, que está o laser, como é pequenininho, o laser está aqui, faz, devolve aqui para a gaveta de saída. Você pega essa gaveta de saída, tira, vai na câmara escura, abre, pega um filme, coloca na processadora, pega outro filme, coloca na processadora, pega outro filme, coloca na processadora. Tá? Hoje isso não existe mais, mas por muito tempo teve. E aí qual era um grande problema? O filme radiográfico convencional é sensível à luz verde, certo? Tela verde, tela intensificadora verde. Então você usava uma luz de segurança vermelha. Por quê? Porque a luz vermelha é diferente da verde, não queimava o filme. Porém, esse laser aí é um laser ali que a gente falou, vermelho e infravermelho. Então ele é sensível ao vermelho. Então já aconteceu de um técnico não saber dessa diferença. Então o que acontece? Ele trabalhava sempre na câmara escura com a luz vermelha acesa para ele enxergar as coisas. Então ele fazia a radiografia convencional dele, beleza, tranquilo, sem problema. Só que aí os médicos, o pessoal começou a notar que o filme da tomografia estava vindo já meio escurinho. Os ossos brancos, a cor não estava vindo muito branco como era o padrão, né? E aí foram ver, era justamente no dia que o técnico lá da noite, né, que isso era feito no final da tarde, início da noite, que ele pegava aquela gaveta com 50, 70 filmes e passava um por um, né, como eu disse, por outro dia, tá? Porque no dia a dia era aquele pau e pau da radiografia convencional sendo usado, então eles deixavam para fazer isso só uma vez, tirar a gaveta, botar a gaveta. E também na hora de colocar, né, abrir a caixa de filme, botar ali nessa gaveta para levar lá para processador, para a impressora, ele também, né, deixava a luz acesa. Então começaram a notar. Até que alguém viu assim que na terça-feira, na sexta-feira, que é o plantão do carro, não sei o que, no outro dia de manhã a gente pega os filmes. Até depois de umas, sei lá, 3, 4 semanas, vendo que tinha alguma coisa errada, começaram a ver o que podia ser. Daí, puxa, mas tem um dia que tá bom, um dia que não. Até que alguém, pô, mas é no dia que o cara faz, o que o cara tá fazendo, qual é o erro? Aí foram lá perguntar pra ele como é que ele faz isso. Não, eu pego aqui, abro, boto e tá, e tu apaga a luz? Isso não. Eu sempre trabalho com a luz vermelha acesa, porque eu preciso enxergar, não sei o que, desse não. Filme
de impressora laser úmida, no caso, não pode receber luz vermelha, tá? Você vai ter que apagar, né? Na hora que você prepara tudo, mas na hora que for abrir a gaveta ali, apaga a luz, vai no cego mesmo, coloca lá na processadora, quando terminar, aí, sei lá, abre a luz, vê como é que tá, quando for botar os filmes virgem, também sempre no escuro. Ou se compra uma outra lâmpada, né? Aí tem lâmpadas de outra cor para impressora laser, tá? Então, fatos e acontecimentos. Bom, como é uma impressora úmida, né, precisa do químico, então existiu, né, uma solução, sempre para tentar diminuir o esforço, em que a impressora, em vez de carregar aqui no cartucho, digamos, né, aqui é só um desenho esquemático, né, em vez de carregar aqui nesse cartucho, nessa gaveta aqui com material, ela já joga na processadora de químico, certo? Então já sai pronto aqui. E aí com isso o pessoal dizia que era sistema à luz do dia, né? Ah, câmara clara. Por quê? Porque você entrava com o filme aqui na gaveta, eu colocava aqui até no escuro, até alguns vinham lacrados e a própria máquina abria o lacre, tirava aqui de dentro de um plástico preto fechado, então não tinha problema de luz, de entrar luz, fazia lá toda a parte do laser aqui e depois, em vez de botar na gaveta para você levar na câmara escura, ele já encaixava aqui numa processadora química e te entregava, tá? Só que isso aqui não era desse tamanho, tá? Eu vi uma que tinha uns 4 metros de comprimento, né? Porque saía de uma para outra, tá? Bem antigo. Mas enfim, já saía aqui pronto e evitava esses problemas de queimar o filme, tá? Então chamado filme luz do dia, né? Porque não tem nenhum problema aqui de luz, você não precisa nem de câmera escura, nada, porque é tudo feito aqui dentro, tá? Como todo filme, né? E aí gerava um filme igual ao filme radiográfico, filme azul, né? Aquilo igual, tá? Aquela mesma espessura, sensibilidade. Então tinha uma camada protetora, os cristais que estavam aqui, a camada fototermográfica, se fosse o caso, que você precisava esquentar um pouco o filme, camada anti-alien, enfim, todo o sistema basicamente de um filme convencional. Só que como esse é um filme seco, então o calor é que vai transformar esse haleto de prata aqui, o benenato, né? Que vai transformar ele em prata metálica. O calor e não mais o químico. Tá? Esse é o segredo do filme seco. Então algumas impressoras dry aqui, né? Dry Star, pequenas, simples, aqui já separa aqui por paciente, né? Aqui também você pode ter um filme 13 por 18 aqui, 18 por 24, 35 por 43, então por isso que ela tem 3 bandejas. Ela puxa, faz o laser e já separa aqui pelo paciente. Então coisas pequenas, simples e fácil. Na fototermografia, né? Então você usa o laser infravermelho e cria uma espécie de imagem latente num rolo, tá? E aí esse rolo recebe o fio que nem o Xerox. O rolo onde o laser passou e criou tipo essa imagem, o rolo pega o químico ali, digamos, ou a tinta, né? E aí essa tinta então depois é aquecida para ela secar e ficar impregnada no filme, certo? Então você tem um laser para tipo desenhar, marcar onde você quer e depois o químico e o filme, desculpa, o químico e depois o calor para fazer as partículas de prata e tal, finalizar o processo, tá? Então tá aqui os fótons do laser, né, no caso, expõe aqui esse haleto de prata aqui, certo? Cria uma imagem latente, ou seja, a prata se libera, etc, etc, e depois com o calor, tá? A gente já vai ver, aqui está um outro processo, né? Pega o filme aqui, tem aqui uma ventosa, pega o filme, joga para lá, faz a filmagem, puxa de volta. Aí como ele entorta para um lado, você tem esse mecanismo aqui é o aquecido, né? Ele entorta para um lado, você tem que fazer essa volta para ele desentortar, tá? Senão ele viria torto, né? Digamos assim. Então entorta aqui, vai aquecendo e desentorta aqui, tá? Então tá aqui o calor, né? Do cilindro aqui vai pegar esse pontinho aqui de prata que os fótons lá do laser marcaram no filme e tal, e quando passar pelo calor, em torno de 120, 130 graus,
esse pedacinho de grão aqui vai virar a prata metálica visível. Daí, o que faz a prata? Bloqueia a passagem de luz. Aí onde bloqueia a passagem de luz, tu vê mais escuro, onde bloqueia pouco a passagem de luz, vê mais claro e assim por diante. Mais ou menos como é o jato de tinta, o mesmo truque do jato de tinta, mais preto, menos preto, espaço entre dois pretos e tal, você acha que é branco, acha que é cinza, aqui é a mesma coisa. Nosso pingo de tinta é esse grão de prata aqui, então se tiver dois, um próximo do outro, você acha que é mais preto, se tiver mais afastado, você tem um espaço em branco aqui, então você vai achar que está branco, ou se tiver muito preto em volta, teu olho vai dizer, não, não é exatamente branco, é cinza, porque você fica iludido com esse preto aqui que está em volta, certo? Então funciona do mesmo jeito. Aqui vamos ver então um funcionamento, essa é moderna, né? Então vejam só, tirou lá o que resta, né? Que é o papel e um último filme ali de proteção. Então você pega, abre ali a caixa, tira o lacre, tá? Tira ali o saquinho térmico, que é um saco à prova de calor. Prova não, né? Isolante térmico e a prova de luz. A prova de luz, sim, com certeza. Tá? Você abre, olha só como é fácil. Abre de um lado, abre do outro. Certo? Tudo direitinho. Pega uma tesoura. Tá? Porque o saco é todo lacrado, tá? Do lado de cá, do lado de lá. Abre ali o saco. Fecha a gaveta. Com um pouquinho de força, você puxa. E aí ficou lá dentro todo o filme. Então não tem contato com a luz. Veja que maravilha. Não tem contato com a luz, não tem contato com a mão, com o suor da mão, poeira, nada. Você vai lá, coloca, puxa e tira. Tá? Mais fácil e impossível, né? O sonho de todo tecnólogo ter uma maquininha dessas em casa. Certo? Característica do filme seco. Então, tecnologia fototermográfica, ou seja, os fótons de luz da laser com calor do rolo, certo? Usa prata, menos prata que o normal, porque você não lava o químico depois, joga fora, aquela coisa toda, tá? Então precisa de menos prata. É sensível ao diodo infravermelho de 810, então o filme úmido usa um comprimento de onda um pouquinho menor, 680, por ali, 810. A base é azul ou até transparente, se for o caso, né? Mas como o médico está acostumado com aquele azul claro, geralmente o plástico é azul claro, certo? Da ordem aí de quase 0,2 milímetros. E você tem alta capacidade de tons contínuos, ou seja, você tem infinitos tons se você quiser. Transporte e armazenamento dos filmes, ou seja, sempre que possível, então, manter o filme numa umidade relativa entre 30% e 60%, né? Porque muita umidade, muita água pode fazer com que a gelatina absorva isso e tenha problemas, tá? Embora você tenha que trabalhar e garantir que o filme fique em torno de 24 graus centígrados, foram feitos testes, eventualmente se ele ficar durante 24 horas numa temperatura de 35 graus, por exemplo, ainda assim, né, se for só um pico, depois ele voltar ao normal, né, uma temperatura razoável, ele não vai sofrer nenhum dano. Agora, se for lá no deserto do Saara, ele vai diminuindo, né, a sua vida útil, vai perdendo a coloração, digamos assim, vai estragando, então tem que realmente cuidar no armazenamento, tá? De filme não exposto, virgem ainda, digamos assim. Bom, depois você já está usando, né, já usou, já está com a imagem pronta, então conforme a definição dos americanos, né, do Instituto Nacional deles de padrão, né, filme dry, filme seco, né, é considerado de longa duração, ou seja, ele aguenta aí anos e décadas. Algo como 100 anos, né, se botar numa temperatura adequada, etc, etc. Por isso que você pegar, às vezes, radiografias mais antigas, e às vezes se você tiver de 20, 30 anos atrás, do seu avô, da sua avó, você vai ver que, no geral, elas estão tão boas ainda, não perderam qualidade. Tá? Se for armazenado há 25 anos, guardado por 100 anos. Bom, umidade a princípio não afeta o filme dry, ou seja, se você jogar água e enxugar não tem problema. Se você botar uma luz intensa nele até um calor excessivo,
por mais de 3 horas, aí ele pode, porque o dry funciona com calor, então se você jogar mais calor você vai danificar. Então por mais de 3 horas pode queimar, né, escurecer gradualmente. Então não deixe o filme no carro em dias quentes, você pode que seu carro chegue até 50, 55 graus, onde é muito quente. Também não deixe esquecer ele no negatoscópio, né? Vai que você deixa no negatoscópio, certo? Deixa lá no negatoscópio, no final de tarde, início de noite, tá lá avisando, um pouquinho toca o telefone, você atende, né? Pá, isso, aquilo, um pouquinho, puxa, tem que sair correndo e tal. Sai correndo, aí alguém fecha e diz, não, tá ali, o doutor deixou ali, o doutor vai voltar, não sei o que, o pessoal da limpeza, nem vou mexer, né? Nem vou apagar a luz ali. Aí chega no outro dia, pode acontecer de ele estar estragado. Usar o filme dry nos antigos projetores, né, que se usavam para dar uma aula de medicina, uma coisa, então você pegar o filme e jogar no projetor, que é uma luz muito intensa, né, bem mais forte que o negatoscópio, então não era indicado, né, a não ser que fosse justamente um filme simplesmente para aula, né, para dar aula, que aí isso perdeu um pouco da qualidade. Agora, se fosse de laudo para um paciente, não se deveria usar, tá? Hoje nem se usa mais projetor, porque tudo é digital, né? Bom, a sensitometria de filme úmido, então, professor, o filme seco é melhor porque não tem química e coisa. Sim, nem sempre o que é o digital, o que é o mais fácil, o mais prático é o melhor, tá? Então, só para ter uma ideia, foram feitos testes com filme úmido, tá? Então, 100 graus por 15 minutos, ele não escurecer, ele não perder essa qualidade, tá? Então, a curva sensitométrica é igual de um filme não exposto, o filme ficou a 40 graus por 15 minutos, etc. Isso é um filme úmido. Quando você vai para um filme seco, já se nota o seguinte, essas duas curvas aqui são de 100 e 90 graus. Tá? De 80 até escurecer um pouco aqui. Mas o que acontece? Esse filme seco, se passar de 70 graus, chegando a 80, ele começa a escurecer sozinho. Tá? Então aqui, o que significa? Que índice de exposição? Que partes brancas do filme vão ficar pretas. Simplesmente assim. Outras partes não, que era preto continua preto. Então vejam que nesse caso o calor não é muito favorável ao filme seco, porque o filme seco usa justamente o calor para marcar a imagem, né? Então se você der mais calor vai marcar mais, vai ficar mais escuro. Tá? Então nem sempre é bom. Aqui uma comparação, né? Mais ou menos o filme seco poderia dar até, por causa do laser ali, a questão do aquecimento e tal, 325 pontos por polegada, ou seja, daria um pouquinho mais de resolução, o úmido em torno de 310, mas isso é diferença mínima, ou seja, o teu pixel teria um tamanho de 78 micrometros quadrados, o outro 82, ou seja, o pixel aqui é um pouquinho maior, né? Mas dentro daquela faixa que a gente falou dos 80, né? 80 e 40 micrometros. A matriz aqui, claro que você depende do fabricante, da máquina, do laser, etc. Então, só alguns valores aqui para ter uma ideia, né? Ou seja, isso aqui dá 20 megapixels, tá? Porque é 4.000 vezes 5.000, 20 megapixels, um pouco mais, 22, quase 25, certo? Mas também número que não diz muita coisa. Número de cinza, então os dois trabalham 4.096, mas poderiam dar 8, 10, possivelmente 64 mil tons diferentes, tá? Mas não precisa, o padrão da radiologia é no máximo 4.000, não precisa mais do que isso. E trabalhariam na faixa de 120 filmes por hora, ou seja, 60 minutos, meio minuto, 30 segundos para cada filme sair pronto do outro lado. Ok? Aqui foi um trabalho feito com alguns médicos, perguntando se o seco era melhor que o úmido, as imagens, né? Então alguns acharam que sim, o seco era 2%, achou que o seco era muito pior, tá? Na maioria achou que não, é só um pouquinho pior, certo? E melhor poucos, ou seja, naquela época que foi feito, né? Isso já foi feito há bastante tempo, o seco era melhor só em poucas condições, tá? Ou era igual, ou em alguns casos aqui, questão de brilho e outra coisa, era até pior, certo? Mas isso já é um trabalho quase de uns 20 anos, então teria que ver se foi feito outro perto. Mas só para mostrar que nem sempre
os mais modernos, os mais simples, não preciso de químico, não preciso de um outro pedaço, uma outra processadora, né? Duas máquinas aqui enormes ocupando espaço, só de uma pequenininha, que é o seco, né? É muito menor e tal. Então, mais moderno é melhor, nem sempre, tá? Então, só pra gente ver, muito melhor zero, né? Nunca foi. Então tá aqui mostrando, então, depende do radiologista ou tecnólogo, se tiver que operar aqui com o Daikon aqui, vendo o software do CRDR, já pode imprimir, tirar aqui o filme, entregar para o paciente, botar na pasta, né? Aqui uns detalhes aqui de alguma necessidade aqui de mexer em alguma coisa, quando você faltar filme, de repente, você carrega e dá um ok, como funciona a nossa impressora em casa, né? Faltou papel, ele fica avisando, você dá o ok, ele imprime a última imagem. Aqui a bandeja, mostrando que ele trabalha com vários tamanhos de filme, né? 35 por 35, 35 por 43, 24 por 35, possivelmente. Geralmente as impressoras não trabalham com um filme muito pequeno, tá? Não vale a pena. Normalmente é quase só médio grande. Aqui também duas bandejas, se você tiver dois filmes, por exemplo, um filme de mamografia e o raio-x convencional, às vezes é comum. Aqui três, se fosse o caso. E ele já separa aqui, então vem da tomo 3 filmes, ele já joga aqui. Aí da mamo vem 4 filmes, ou 2 filmes, joga aqui. Aí a ressonância manda 5 filmes, ele joga aqui, né? Então ele vai já separando para você. Isso é para alta produtividade, né? Você tem aí uma clínica com vários serviços, aí, vários equipamentos, e isso aqui está sempre imprimindo, né? Está sempre cuspindo. Então aqui mostrando que você pode ter o teu equipamento, né? Então ele pega o filme ou da gaveta A ou da gaveta B, de acordo com o tamanho, traz para cá, enquanto o filme está passando por aqui, aquele esquema todo de espelho que eu mostrei, está jogando laser, gravando, aí ele passa aqui, né? Passa por aqui, aqui está o rolo para fazer o aquecimento e de novo ele joga para cá, ou seja, ele dá uma entortada até pelo aquecimento para cá, e aí ele desfaz aqui e joga, por isso que às vezes tem essas voltinhas aqui justamente para desamassar o filme. Se você quiser, você encaixa esse pedaço aqui, né, na verdade essa unidade aqui, encaixa aqui, e aí, em vez de cuspir para lá, ela gospe para frente e cai para cá. E de novo, olha que ele vem e faz essa mesma voltinha para cá, ele faz aqui, e aí depois separa no 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então você pode comprar esse módulo separado, né? Às vezes não vem, às vezes ele vai misturar tudo aqui. Se você quiser, compra um módulo separado. Para terminar, então, o filme vai sair aqui, então sempre tem uma bandeja de saída. Então é importante essa bandeja estar sempre limpa, porque às vezes ele pode ser um pouquinho quente, digamos, né, se for filme seco, um pouquinho quente, e aí ele pode pegar um pozinho, grudar alguma coisa. E cuidar sempre dessas saídas de ar aqui para sejam ventiladas, eventualmente tirar o pó aqui, passar um aspirador de pó aqui na frente para não deixar acumular pó por aqui, para deixar bem ventilado, porque ele funciona com calor, então se ele ficar quente demais, pode, né, estragar. Então tem vários lugares aqui, então sempre pedir para o pessoal cuidar aqui para manter isso aqui livre, né, para circular o ar. Agradeço então a vocês aí por essa atenção nessa nossa aula e a gente se encontra então na próxima, onde a gente vai conversar sobre o Daikon e Pax, que fecha esse conjunto da imagem digital e a radiologia digital. Obrigado, pessoal, até mais.